Abra sua Bíblia no Salmo de número 116. Salmo 116, verso de número 9. Salmo 116, verso de número 9. Nós vamos ler apenas esse verso. Glória a Deus. Salmo 116, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Você poderia ler comigo aqui, por favor? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar nessa noite, te agradecer por podermos ouvir a sua palavra. Já louvamos o teu nome. Agora nós colocamos diante de ti, porque precisamos da orientação que vem do alto. É nítido, Deus, que o Senhor tem trazido para o nosso meio experiências sobrenaturais. E mais notório ainda é saber que a nossa vida sem ti ela é vazia, ela é vã e ela passa, mas a tua palavra é que nos sustenta, que nos dá direção. Fala para a tua igreja nessa noite, fala para cada um aqui, fala para aqueles que nos acompanham pela internet. Espírito Santo, nós te damos liberdade para falar aquilo que o Senhor deseja, que o nosso coração esteja preparado para ouvir o que o Senhor tem nos dizer. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O título do sermão dessa noite é a presença de Deus. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Presença é uma palavra atual, mas muito pouco praticada. Presença não é estar ao lado. Presença é estar vivendo a vida de alguém junto com ela. Vou repetir. Presença não é estar ao lado. Presença é estar vivendo a vida de alguém junto com ela. A sociedade pós-moderna, nós recebemos um artigo de luxo para a nossa vida, chamado celular. O celular passou a ser presente, faz parte do vestuário, faz parte da vida, faz parte do dia a dia. Você para onde vai? Você pode esquecer a chave do seu carro, a chave da sua casa, mas quando você esquece o celular, é um desespero. As pessoas se preocupam tanto com o celular que elas fazem qualquer coisa para ter o celular junto delas. Não há nenhum problema em você ter um celular. O problema é quando o celular ele tira de você a oportunidade de ter a presença dos outros perto de você. O celular passou a ser parte da vida cotidiana do ser humano. E muitos cristãos e até não cristãos vivem na presença do seu celular todo dia, toda noite. A presença do seu celular é tão notória que eles se esquecem de viver do lado da sua família. É normal hoje você ver uma família inteira sentada na mesa da sala, na cadeira da cozinha, ou até mesmo no sofá da sala, ou até no seu próprio quarto. A família toda sentada lá, mas nenhum falando com o outro, porque a presença maior é a presença do celular. Além disso, essa presença do celular tira do ser humano a oportunidade de viver o seu dia do lado daqueles que ele ama. Como eu disse há pouco, presença não é estar do lado. Então muitas vezes o pai, o cônjuge está um do lado do outro na sua casa, mas eles não estão vivendo a vida juntos, porque na verdade a presença não
Você pode estar vivendo há anos com seus pais, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, mas nunca ter sido presente na vida deles. A presença no contexto familiar faz com que muitos desprezem os humildes começos, as humildes experiências. Eles deixam, por exemplo, de provar o amor com seus filhos ao sair para andar de bicicleta com eles, a jogar futebol com eles, a passar horas de lazer com a sua família, porque até mesmo quando eles vão para a lagoa, ou eles vão para a praia, ou eles vão para qualquer lugar, que seja lá onde for, a presença do celular é maior do que a presença dos seus próprios filhos e do seu próprio esposo ou esposa. Deus não quer ser para você conhecido como um visitante. Deus quer que primeiro você ame e aprenda que o celular precisa ser usado de maneira correta. Quando você aprende a usar as ferramentas que Deus deu na sua vida, você vai entender que vai ter hora para o celular, mas vai ter hora que o seu celular deve ficar do lado, em cima da mesa, deixado de lado, na hora que você estiver brincando com o seu filho, na hora que você estiver conversando com a sua esposa. Porque na maioria das vezes, os pais brincam com seus filhos com o seu celular do lado. E a primeira conversa que tem, ele está aqui com o filho, mas ele está com o celular aqui, ó. O final da história é que você está do lado do seu filho, da sua filha, você está do lado do seu esposo, mas você não está presente na vida dela, porque a sua presença é com algo virtual. Quem está entendendo, diga amém. Pois bem, a presença do celular na sua vida tira a experiência de você experimentar a presença de pessoas físicas que você ama do seu lado. Mas mais do que isso, faz com que você tenha tempo para ver todas as redes sociais, saber tudo que está acontecendo no Instagram, no mundo, nas notícias, curtir todas as fotos, participar de todas as lives, mas não ter 5 minutos para ter a presença de Deus na sua vida. Deus não quer ser conhecido seu. Deus não quer ser um visitante na sua vida. Deus quer que você desfrute da sua presença. Deus quer viver a sua vida junto com você. Deus quer que você entenda que Ele não quer alguns minutos, Ele quer viver a vida toda ao seu lado, mas junto com você, vivendo tudo que é necessário. Por que eu devo querer a presença de Deus na minha vida? Por que eu não posso deixar que o entretenimento, o celular, os jogos, a TV, tirem de mim a oportunidade de desfrutar de algo muito valioso? Por que eu preciso da presença de Deus? Primeiro, porque a presença de Deus gera para nós comunhão. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, diz que na virada do dia, Deus sempre ia encontrar Adão, encontrar Eva. Deus estava pronto para ter comunhão, que a sua presença gera comunhão. É interessante que o texto diz, em Gênesis 3:8, que quando eles ouviram Adão e Eva ouvindo a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus e ficaram entre as árvores. E Deus disse: onde estás? Onde você está? E eles disseram: eu ouvi a sua voz, mas porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Nessa noite, eu tenho plena certeza que o Espírito
Espírito Santo está falando com você alguma coisa. Mas Ele não está falando com você para você se esconder, para você ter medo. Ele está falando com você porque Deus quer gerar em você um ambiente de comunhão com Ele. Deus quer que o homem aprenda a ter comunhão com Ele. Deus dá oportunidades, como deu para Adão, para Eva. Deus dá oportunidade de consertarmos aquilo que está errado na nossa vida. Deus sabe de tudo que você faz. Deus sabe de tudo, e Ele conhece mais você do que você mesmo. A presença de Deus gera comunhão e relacionamento. Deus quer nessa noite que você experimente o cuidado dele com a sua vida. Não se esconda atrás dos seus erros. Confesse aquilo que você tem feito que desagrada o coração de Deus. Se arrependa e experimente a doce presença do Senhor na sua vida. Deus te trouxe aqui para te ensinar e te mostrar a importância de um relacionamento de comunhão com Deus, e que a presença de Deus traz para você experiências que você nunca vai se esquecer. Nós, como cristãos, às vezes queremos a presença de Deus por alguns instantes, no culto de domingo à noite, ou no culto de quinta-feira. Nós achamos que Deus só fala conosco quando nós estamos num ambiente que parece ser a igreja. Mas ultimamente eu tenho descoberto isso depois de 27 anos de cristão, de uma maneira mais íntima, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E esse relacionamento tem me feito entender a importância de eu estar disposto a dizer: Senhor, eu quero te ouvir, seja na cozinha da minha casa, seja na sala da minha casa, seja no banheiro, seja onde quer que seja, que eu esteja. Eu quero aprender a ouvir a sua voz. Quando eu entendo que eu quero andar com o Senhor, na presença dEle, na terra dos viventes. Quando eu falo de andar, eu estou falando de caminhar junto, de estar com Ele. Isso quer dizer que por mais que o mundo me afronte, por mais que as pessoas não experimentem isso, por mais que as situações do mundo venham me aborrecer ou até mesmo me desanimar, eu, quando tenho o Senhor ao meu lado, vivendo a minha vida junto comigo, eu passo a desfrutar com Jesus, que conhece cada detalhe de mim, e Ele está sempre pronto para falar comigo e para me mostrar onde eu preciso melhorar. A presença de Deus gera um relacionamento de intimidade, de comunhão, e nós passamos a não viver mais Deus como uma religião, mas passamos a viver com Deus um relacionamento de intimidade e de entendimento. Deus não quer que você venha na igreja, mas fique uma semana sem experimentar a voz de Deus falar com você. Deus quer falar com você todos os dias. Mas como você vai ouvir o que Deus tem a te dizer, se você não consegue ouvir a voz dele? A presença de Deus gera em nós um coração quebrantado, um coração bom, um coração disposto à obediência, disposto a se render, a se prostrar e a dizer: Senhor, eu até hoje não entendi muito a sua voz, eu até hoje estive em várias igrejas, ou até mesmo nasci em berço cristão, mas eu quero aprender, sentir a sua presença em minha vida. A presença de Deus gera relacionamento. Certa vez, uma criança chegou a Benjamin Franklin e disse para ele, um dos homens mais influentes dos Estados Unidos: como eu posso fazer para sentir a presença de Deus? E aí, Benjamin Franklin disse para ele: olha para o sol.
E ele fixou os olhos no sol, mas não conseguiu ficar com os olhos fixos lá. E ele disse: eu não consigo, guarde com meus olhos. Benjamin Franklin diz para ele: o sol é muito fraco perto daquilo que Deus é. A presença de Deus na sua vida só vai ser sentida na hora que você entender que não é sobre você, mas é sobre aquilo que Deus quer contigo. Aquele menino entendeu que não era necessário ver Deus pessoalmente, mas o importante era sentir a presença dele no ambiente em que nós devemos estar. Certa vez, Moisés foi falar com o Senhor tinha mandado o povo ir. Em Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, com qualquer que fala com o seu amigo. Moisés voltava para o arraial e Josué estava lá e não saía da tenda, estava sempre ali. E o Senhor disse a ele: eu conheço você pelo nome, e você achou graça aos meus olhos. E Moisés disse para o Senhor: bom, se eu achei graça aos seus olhos, eu rogo que você, nesse momento, faça saber o caminho que eu devo seguir, e considere que essa nação é o seu povo. É interessante a resposta do Senhor. O Senhor disse para ele: a minha presença irá contigo, Moisés, eu te darei descanso. E Moisés respondeu ao Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Moisés entendeu que sem a presença de Deus, as decisões que nós tomamos são decisões erradas. E aqui nós entramos no segundo tópico do sermão desta noite. A presença de Deus gera em nós decisões certas. Quando eu estou falando com Deus e Deus está trabalhando na minha vida, eu passo a conhecer Deus intimamente. E por eu conhecê-lo intimamente, eu passo a tomar decisões corretas. Eu não tomo decisões precipitadas, eu não tomo decisões na base do nervosismo, das emoções, mas eu tomo decisões corretas, porque Deus, Ele vai comigo, e por ir comigo, Ele me traz descanso. Deus conhecia Moisés, Deus sabia dos medos que Moisés tinha, Deus sabia das suas limitações, Deus sabia das suas dores. Deus conhece você, Deus sabe quem você é, mas Deus quer que você o conheça. O relacionamento com Deus fará com que você conheça quem é o Senhor, os planos dele para você, os propósitos dele na sua vida e os milagres que ele quer fazer diante dos homens através de você. Deus irá com você e trará descanso, porque quando você tomar a decisão, você não vai tomar uma decisão precipitada, mas você tomará uma decisão mediante o relacionamento que você tem com Deus. Se Deus não for com você, não vá. Quando passamos a viver uma vida na presença de Deus, não tomamos decisões pelo nosso bel prazer, pela nossa própria vontade. Nós deixamos que Deus haja por meio de nós e a favor de nós. A presença de Deus gera em nós decisões corretas. Eu tomo decisões corretas na minha vida profissional, porque Deus está comigo e vivendo a minha vida junto comigo. Eu tomo decisões corretas na minha vida matrimonial. Eu tomo decisões corretas ao decidir aquilo que eu devo ou não comprar. Eu tomo decisões corretas ao responder às pessoas e ao ouvi-las. Eu tomo decisões corretas e certas, porque eu sou íntimo do Senhor, porque você é íntimo, você fala face a face com Ele, e aí o
constantemente em conflito, constantemente com pensamentos que não são de Deus. Quando o nosso coração está nervoso, quando o nosso coração vive triste, quando o nosso coração sempre quer olhar para o nosso lado, mas nós nunca queremos ouvir aquilo que Deus quer, quando nós queremos abandonar a Deus por qualquer motivo, nós dizemos: Senhor, a tua presença não é importante para mim. Mas o que Deus quer te falar nessa noite é que, assim como Deus ama que você tenha desejo de estar perto dele, Deus ama que você também aprenda a ouvi-lo e não o abandone por nada. O mundo pode cair, as nações podem vir, as guerras podem acontecer, o sistema pode nos atacar, tudo pode acontecer, mas eu não quero sair da presença de Deus, porque a minha vida não é direcionada pelo A, pelo B, pelo C, pelo B. A minha vida não está na mão dos homens, a minha vida está nas mãos de Deus. Nós acabamos de cantar um louvor aqui que diz que nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Um tempo da nossa vida nós passamos nesta terra, mas amanhã ou depois eu não sei o que vai ser de nós. Eu só sei de uma coisa: alguém fiel a Deus tem reservado para ele o céu de glória. Quando o nosso coração não está nas coisas dessa terra, quando o nosso desejo, as nossas emoções não são levadas por aquilo que os homens querem que nós venhamos a sentir, quando o meu coração está blindado como uma viatura da polícia, irmãos, não tem bala no mundo que passe. Quando o meu coração está blindado, não há nada que possa confrontar e passar para me tirar da presença do Senhor. Limpe o seu coração com a presença do Espírito Santo, com o revestimento de poder, para que você seja guardado, porque quando você está blindado, oh Deus, nada pode entrar, emoções erradas não podem entrar, confusão não pode entrar, contenda não pode entrar, porque o coração está blindado, guardado, protegido. A presença de Deus faz com que as nossas decisões sejam tomadas de formas corretas. Terceiro tópico é que a presença de Deus gera em nós prosperidade. A presença de Deus gera comunhão, a presença de Deus gera decisões corretas, a presença de Deus gera prosperidade. 1 Crônicas 13:14 diz assim: ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo que ele tinha. A arca da aliança representa a presença de Deus no Antigo Testamento. Prosperidade, como eu já venho falando aqui há algum tempo, e aprendi isso com um pastor querido chamado pastor Robson Luiz, foi meu pastor lá em São Paulo. Ele diz assim que prosperidade não é ter muito, mas é ter sempre. Uma vida próspera é uma vida onde o ambiente proporciona a ação sobrenatural de Deus. Escuta o que eu estou falando e guarda isso no seu coração. Uma vida próspera é uma vida onde o ambiente proporciona a ação sobrenatural de Deus. Pastor, como que eu crio um ambiente? Hoje está na moda, a pessoa vai construir uma casa e ela tem um ambiente moderno, de tempos em tempos a arquitetura muda, mas as pessoas querem sempre um ambiente aconchegante, um lugar gostoso de se estar, um ambiente delicioso, um lugar onde você se sente alegre, livre. Até hoje tem os ambientes abertos, né? Esses ambientes que as cozinhas e as salas se tornam ambientes abertos, ambiente gostoso de estar. Agora você imagina, dentro da sua casa, quero que você imagine agora, se esse lugar
lugar onde você mora é um ambiente que atrai a presença de Deus e as suas bênçãos. Pastor, como eu atraio isso para a minha vida? Como é que eu vivo isso? A presença de Deus, ela é atraída por uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. É você estar no seu quarto, ou na sua sala, onde você quiser, mas Deus se sentir feliz de estar ali contigo. É como se você me chamasse para ir na sua casa e eu chegasse lá e você me oferecesse uma galinha cozida. Eu estaria bem na sua casa, mas como vocês sabem que o pastor não gosta da galinha cozida, eu não ia sentir muito bem ali, não por conta do ambiente, mas pelo que me ofereceram, ainda mais sabendo que eu não gosto. Agora imagine, eu vou na sua casa, e eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema aqui, sempre sou muito bem recebido, como muito bem, prova que eu tenho que engordar, eu preciso emagrecer. As pessoas que recebem boas comidas, um bom café, uma boa refeição, até estou esperando o Paulão lá, tem uma surpresa para mim lá, eu vou abaixar lá uma hora, porque eu tenho certeza que vai ter uma coisa boa para mim. Agora imagina você, estou dando um exemplo para você lembrar de como você recebe Deus na sua casa. Você chega na sua casa e já vai jogando as coisas para o lado, e joga sapato para lá, joga a camisa para lá, joga tênis para o lado, e vira aquela bagunça que você não sabe nem de onde começa. E aí de repente você entra na sala, a primeira coisa que você faz é pegar o controle da televisão, e já vai jogando televisão, já vai com isso, já vai com aquilo. Mas você entrou na sua casa ainda e diz: Senhor, esse ambiente aqui, esse lugar que eu estou vivendo, que seja um ambiente de cura, que seja um ambiente de salvação, que seja um ambiente onde o Senhor experimente o melhor de mim, que eu possa ter um lugar onde eu possa me achegar aos seus pés. Vou dizer uma experiência que eu tive e me marcou demais. Eu deixei para falar isso no altar, que foi uma experiência ímpar para mim. Eu estava procurando, nós estávamos procurando uma casa para morar. Saí dessa casa para outra casa. Toda mudança gera em nós desconforto. E eu, em mim mais ainda, porque eu gosto de coisas de mudança, não gosto desses negócios, eu queria ficar por aqui. Aí eu fui orar ao Senhor na madrugada, e o Senhor me disse: você vai. A minha família, Vanessa, nós já tínhamos conversado, ela estava toda feliz, mas eu confesso, e ela sabe, que ela me conhece, que por dentro aquilo estava incomodando. Eu não entendia onde ia ser a cozinha da sala, a cozinha da casa. Eu não entendia como eu ia colocar o meu nome no lugar que eu ia caber ali, e aquilo estava me trazendo incômodo. E eu falei para o Senhor: é para eu ir para esse lugar? Então, é verdade que eu demorei para ligar para a mulher da casa, aqui para entregar a casa. Mas o Senhor falou para mim: é para ir, seja obediente e vá. E aí eu fui. Nós mudamos, levamos as coisas para lá, levamos as coisas, e eu estava ali, desfrutando daquele lugar, mas às vezes não entendendo como eu iria morar naquele ambiente. De repente, na sexta de manhã, chega um pedreiro para trabalhar, e ele chega ali, começa a mexer no cimentado que eu estou fazendo lá, e de repente ele olha para mim, fala algumas palavras, e o Espírito Santo fala para mim: fala de mim para ele, para encurtar a história. Quando eu vi, já
estávamos nós dois, abraçados, e ele fazendo a oração do arrependimento, aceitando Jesus, crendo que Jesus é o Senhor. Ele iria aqui hoje na igreja, ele mandou uma mensagem da tarde: pastor, me perdoa, eu não consigo estar lá, mas eu vou na igreja. E ele creu em Jesus, e ele chorou junto comigo, nós nos abraçamos ali, e eu comecei a ministrar sobre a vida dele, e acabou aquele momento, eu estava saindo, e o Espírito Santo falou para mim: Leandro, quantas almas você ganhou para mim na casa que você morava? E eu entendi, não ganhei nenhum. Quantas almas você trouxe aos meus pés na casa que você está morando? E eu entendi mais uma coisa: a minha ida para lá, de início, talvez possa parecer interessante dizer que é para que eu tenha uma vida melhor para a minha família, mas em um outro contexto, se eu morasse nessa casa, aquele rapaz que seria alcançado, e ele não teria experiência com Jesus, Deus levou eu para lá para poder alcançar ele e para falar para mim: você precisa ser obediente. A presença de Deus em nossas vidas nos faz viver em ambientes em que traz para trás para nós, para a nossa casa, um ambiente de paz. A presença de Deus é atraída pela vida de oração, é atraída pela leitura da palavra, é atraída quando o casal tem um relacionamento de paz dentro do seu lar, é atraída por um ambiente de louvor. Coloque louvor na sua casa, coloque música ali, louvores cristãos para encher o ambiente da graça de Deus. O ambiente muda e a presença de Deus é estabelecida naquele lugar. Quando você faz da sua casa um ambiente onde o Espírito Santo se sente à vontade para trabalhar, você passa a experimentar coisas incríveis. Se você quer ter a presença de Deus em seu lar, estabeleça uma vida em família saudável, um relacionamento com Deus, o próximo. Prepare um ambiente para que Deus esteja ali com você. Seja o quartinho lá do fundo, seja a cozinha, seja a sala, não importa. Esse rapaz, ele aceitou Cristo na minha casa, na garagem da minha casa, no meio de uma situação de mudança. Às vezes nós ficamos dando desculpa e achando que a presença de Deus vem somente dentro do tempo cristão. Mas Deus quer alcançar a sua vida e a sua casa, e a presença dele quer ser notória lá dentro daquele ambiente. Quando as pessoas chegarem na porta da sua casa, que elas sintam o Espírito Santo ali, que elas tenham prazer de falar: esse lugar é diferente, eu sinto que Deus está aqui, eu sinto ver, eu consigo ver Deus na sua vida, eu consigo ver Deus agindo na sua vida, na sua casa. A presença de Deus gera prosperidade porque quando a arca chegou na casa de Obed-edom, na sua família, 3 meses foram suficientes para aquele homem experimentar as bênçãos do Senhor em tudo que ele tinha, seja na vida financeira, seja na vida matrimonial, seja com seus filhos. Nós estudamos uma série sobre Obed-edom aqui na igreja. Veja bem, eu já falei da presença de Deus no jardim, já falei da presença de Deus na vida de Moisés, já falei da presença de Deus na vida de Obed-edom por meio da arca da aliança. Mas nada mais gratificante do que receber Jesus na sua própria casa. Jesus, o próprio Deus, estando dentro da sua casa. A presença de Deus dentro de casa gera cura. Certa vez,
Jesus já estava cansado, havia passado por vários lugares, havia derramado cura sobre várias pessoas. E de repente Jesus chegou na casa de Simão Pedro e se encontrou, deu de cara com a sogra de Pedro, com febre, acamada. E todos eles falaram isso para o Senhor. A sogra dele está com febre, a sogra dele está acamada. Veja bem, enquanto Jesus não estava ali, aquela mulher estava passando mal, com febre, acamada. Mas quando a presença de Jesus chega no lugar, a cura é gerada, e Jesus quer curar você. Jesus quer curar você. Jesus quer curar suas emoções. Quando a presença de Deus chega, a cura chega junto. Jesus curou a sogra de Pedro, porque onde a sua presença está, a cura está. Muitas pessoas estão enfermas, porque não consagraram seus lares ao Senhor, não o chamaram para dentro das suas casas. A presença de Deus gera curas físicas, gera curas emocionais, gera curas emocionais e espirituais. Talvez você ainda não experimentou a cura do Senhor na sua casa, porque ainda a presença da sua televisão, a presença do seu celular, a presença de outras coisas tem tirado do seu lar a presença de Deus. Deus não fica em lugares onde Ele não é bem-vindo. Deus não quer ficar na sua casa para ser um visitante. E vou falar mais. Deus tem o desejo de viver a sua vida com você lá dentro da sua casa. O que acontece é que no livro de Apocalipse há um texto em Apocalipse 3, versículo 20. Por favor, coloque esse texto no data-show para mim. Apocalipse 3, 20. E esse texto nos ensina uma coisa muito séria. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 3, 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esse texto diz de uma igreja chamada Laodiceia. Laodiceia significa opinião do povo. A igreja da opinião do povo havia colocado Jesus para fora da igreja, porque para ele estar à porta e bater, porque ele estava do lado de fora. Você sabia que a igreja pode fazer isso? E o Espírito Santo guarda essa igreja de pôr Jesus do lado de fora. Porque quando Jesus fica do lado de fora da porta, ele bate. Se abrir e se arrepender, ele entra. Mas se não abrir, ele não arrebenta a porta. A mesma coisa vale para você, cristão, que está aqui nessa noite, e para você que nos acompanha pelo Instagram. Jesus não vai arrombar a porta da sua casa, mas se você ouvir, e essa noite eu tenho certeza que ele está batendo a porta, é porque talvez você colocou ele do lado de fora, e ele está falando: eu quero entrar, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua casa, eu quero transmitir cura para você, eu quero que esse ambiente seja um ambiente de comunhão, eu quero comer contigo. Isso quer dizer o seguinte: que se você ouvir a voz e abrir a porta, ele vai entrar. Mas se você ouvir a voz e fechar a porta e não deixar ele entrar, ele não vai roubar. A presença de Deus gera cura. Jesus curou a sogra de Pedro, mas Jesus foi colocado para fora da igreja de Laodiceia e não pôde curar os cristãos que lá estavam. Você pode escolher ou ser como a sogra de Pedro, que foi curada e deixou Jesus entrar para dentro da sua casa, ou ser como a igreja de Laodiceia, que colocou Jesus para fora da porta e
quanto quis saber dele mais. Quinto e último tópico: a presença de Deus gera poder. Atos 2:4 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos, aqui diz todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A presença de Deus no Pentecoste revestiu aqueles homens e mulheres que estavam naquele cenário. Eles estavam ali adorando o Senhor, e de repente, como um vento impetuoso, eles foram cheios do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o que aconteceu no Pentecoste pode acontecer na sua vida. O Senhor quer encher a Ergue Rio Maranhão da sua presença. Deus quer encher esse lugar de poder. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja de famílias fortes, de famílias saudáveis, de famílias que têm um ambiente cheio do poder de Deus. Deus quer gerar nessa igreja um ambiente onde a sua presença é viva, é notória, é real. Eu tenho falado, Senhor, nos mais sentir a sua presença. A presença de Deus gera em nós mudança. Deus está preparando esta igreja, talvez você não veja, mas eu estou vendo nos meus próprios olhos. Quem quiser estar dentro, vai estar. Deus está preparando esta igreja para um tempo de avivamento, onde os dons serão vistos nesse lugar. Maravilhas vão acontecer aqui. Escutem o que eu estou falando. E isso não será algo forçado, será algo sobrenatural. O Senhor quer encher a sua vida com o Espírito Santo. Não tenha medo de deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Nessa noite, Deus quer trazer sobre nós a ação sobrenatural da sua presença. Eu entendo que muitas vezes nós queremos pedir muitas coisas para o Espírito Santo. Nós queremos falar tantas coisas. Nós queremos dar para Ele dicas de como Ele pode nos alcançar. Nós queremos mostrar para Deus que nós sabemos como nós devemos viver a vida. Mas o Senhor está aqui, e você não precisa pedir nada a Ele. Só a sua presença é o bastante. Você precisa abrir o seu coração, abrir os seus lábios, se quiser se ajoelhar, falar palavras de adoração ao Senhor. Porque o ambiente que nós vivemos, o ambiente de igreja, não necessariamente pode ser um ambiente qualquer. Eu, no meu coração, eu não quero que a minha vida com Cristo seja uma vida sem experiências. Nessa noite você pode ouvir a voz de Deus, você pode já não ouvir. A presença de Deus nesse lugar quer fazer com que você experimente algumas coisas. Experimente o que é real na sua vida. Você não precisa se esconder como Adão e Eva se esconderam. Você pode ter Jesus como seu melhor amigo. Você pode experimentar a prosperidade na sua casa como Obed-Edom. Você pode experimentar a cura como a sogra de Pedro. Você pode experimentar o Pentecostes, o poder de Deus como os discípulos experimentaram no cenário. Mas isso não depende do pastor Leandro, não sou eu que vai te convencer. Quem vai te convencer isso é o Espírito Santo. Quanto mais você reter, quanto mais você segurar, quanto mais você não se deixar levar pela ação do Espírito Santo na sua vida, quanto mais tempo você vai perder. Porque você vai querer lutar com sua força, vai bater, vai machucar, vai bater, vai machucar.
Deus está pronto para derramar sobre nós a sua presença. Nessa noite, se coloque de pé, por favor. Eu quero, em primeiro lugar, fazer uma oração aqui. Feche seus olhos. Pai, assim como o Senhor tem falado comigo, que o ambiente que nós vivemos, que esse ambiente seja inundado, Senhor, inunda, que esse ambiente seja um ambiente transformador, que os grilhões da morte, que os grilhões do pecado, que os grilhões que muitas vezes